Revelado, milionário descobre babá amamentando seus gêmeos rejeitados. Oculto toque transformador. Carlos, um milionário de 40 anos, voltou para casa em seu luxuoso apartamento em São Paulo um final de tarde ensolarado. O brilho do sol se refletindo nas paredes de mármore. O cheiro do café fresco e o som do trânsito distante mal podiam encobrir o vazio que o assombrava. Ele se sentia como um espectador em sua própria vida, cercado de riqueza, e, no entanto, completamente sozinho. Desde a tragédia que levou sua esposa durante o parto dos gêmeos, ele mergulhou no trabalho como se a ambição pudesse curar sua dor. Mas, ao abrir a porta de casa, ele não estava preparado para o que veria. A cena que se apresentava diante dele era desconcertante. Maria, a babá, uma mulher de 30 anos, negra e vinda de uma comunidade periférica, estava amamentando seus filhos. O carinho que ela dedicava a eles feriu profundamente seu coração endurecido. Observando de longe, Carlos se sentiu repleto de indignação e perplexidade. Como ela podia oferecer um amor tão genuíno? Ele, que os via apenas como um fardo indesejado, percebeu a distância imensurável entre a vida luxuosa que levava e a simplicidade e profundidade do amor de Maria. Maria havia enfrentado sua própria batalha, sempre lutando para garantir que seu lugar na sociedade fosse reconhecido. Seus filhos, que Carlos mal conhecia, eram uma extensão dela, adorados e desejados. A força daquela mulher quebrava os estereótipos que a sociedade tentava impor, e Carlos, ao mesmo tempo que se sentia indignado pela cena, não conseguia desviar o olhar do afeto sincero que ela proporcionava. A dor da perda de sua esposa e a pressão da vida de sucesso tornavam-se mais pesadas ao se deparar com aquela realidade. Era um contraste brutal. A tensão aumentou quando, em uma ligação inesperada, Carlos foi informado de que poderia perder a guarda dos filhos. Os pequenos apresentavam sinais de abandono emocional, e a notícia bateu forte, como um soco no estômago. Ele se viu em um conflito interno insuportável. A riqueza poderia realmente substituir o que faltava em sua vida? Ali, no auge do desespero, Carlos percebeu que talvez o amor fosse a única chave que poderia resgatar sua humanidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, e naquele instante, a imagem de Maria amamentando seus filhos gerou um impulso irresistível em Carlos. Ele sabia que precisava se aproximar dela, não apenas em busca de validação, mas para aprender a amar de forma verdadeira. No momento mais vulnerável, ele se viu dividido entre a dor do pai distante e o desejo ardente de mudança. A última cena do capítulo o deixou em uma encruzilhada. Olhando para os gêmeos nos braços de Maria, seu coração pulsava. Seria possível deixar tudo para trás e correr atrás do amor que tanto lhe faltava? A decisão estava em suas mãos, e a vida familiar que ele sempre quis poderia finalmente ressurgir. Carlos respirou fundo, sentindo o ar pesado de arrependimento e confusão. Cada batida do seu coração parecia um lembrete da vida que havia perdido e da frieza com que havia tratado os filhos. Ele se aproximou devagar, quase como se estivesse entrando em um novo território, e quando Maria notou sua presença, seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e curiosidade. Oi, Carlos, ela disse com um sorriso caloroso, como se o sol tivesse saído só para ele. Os meninos estavam te esperando. As palavras dela o desarmaram. Ele olhou para os gêmeos, que dormitavam tranquilamente em seus braços, completamente alheios à luta que acontecia ao seu redor. A cena era simples, mas envolvia uma força arrebatadora, algo que ele não sabia se era amor ou apenas a fragilidade de uma conexão que estava prestes a despertar. Eu não sabia que você podia fazer isso, disse Carlos, a voz hesitante. Era uma mistura de admiração e insegurança. No fundo, ele sabia que não deveria estar sentado ali, assistindo aquele momento íntimo entre mãe e filhos, mas tudo começava a fazer sentido. Amamentar é um ato de amor, Carlos, respondeu Maria, com uma calma que soava quase maternal. É mais do que alimentar.
É cuidar. É estar presente. Aquelas palavras penetraram em sua alma como flechas. Ele nunca tinha pensado dessa maneira. Para ele, a paternidade sempre tinha sido sobre títulos e obrigações, e não sobre o amor. Olhar para os filhos se tornava um lembrete do que havia perdido, mas agora havia um novo caminho. Um caminho que ele estava começando a vislumbrar. Você se importa se eu ficar aqui com vocês? Carlos fez a pergunta quase timidamente, esperando que ela não visse aquilo como uma invasão. Ele queria compreender. Queria sentir o calor daquela conexão que Maria oferecia aos gêmeos, algo que ele sempre pensou que não poderia dar. Claro, respondeu Maria, oferecendo um toque de encorajamento. Sempre cabe mais amor. Nos minutos que se seguiram, Carlos se sentou ao lado dela. Ele observou Maria cuidar dos meninos e sentiu a necessidade urgente de aprender. Cada movimento dela era estudado e intuitivo. Como ela sussurrava canções de ninar, como ela balançava o corpo suavemente, como se estivesse transmitindo um conhecimento ancestral a seus filhos. Carlos se deu conta de que tudo que ele achava que sabia sobre paternidade estava prestes a ser desafiado. E ali, em silêncio, Carlos começou a abrir seu coração. Sentia um calor novo, algo que não experimentava desde a perda de sua esposa. O desejo de ser um pai presente, de dar aos gêmeos o amor que tanto precisavam, era mais forte do que qualquer obstáculo. O peso da responsabilidade estava se transformando em um novo tipo de esperança. Você acha que é tarde demais para mim? Ele perguntou, quase de olhos encharcados. Maria se virou, a seriedade de sua expressão se dissolvendo em um suave sorriso. Enquanto houver vida, há sempre tempo para amor, ela respondeu, e suas palavras deixaram um eco dentro dele. Mas antes que pudesse elaborar sobre tudo isso, o telefone de Carlos tocou abruptamente, quebrando aquele momento delicado. O semblante de Maria se fechou e Carlos sentiu que algo no ar mudará. Ele atendeu a chamada e, ao ouvir a voz do advogado, percebeu que a luta pela guarda dos filhos estava mais perto do que pensava. A tensão cresceu e o sorriso que havia brotado em seu coração começou a se dissipar. A pergunta que pairava no ar era clara: Carlos conseguiria enfrentar seus demônios e lutar pelo que realmente importava? Havia uma guerra a ser travada, não apenas contra os fantasmas do passado, mas por um futuro que, só agora, parecia vislumbrar. Como ele poderia convencer o mundo que agora via seus filhos com outros olhos? A luta estava apenas começando. Carlos sentiu um frio na barriga ao encerrar a ligação. As palavras do advogado reverberavam em sua mente, como um eco incessante: a guarda da criança é um direito inegociável, mas você precisa mostrar que é o pai que eles merecem. A simples ideia de perder os gêmeos o preenchia com um pavor palpável, um desespero que ele não sabia como lidar. Ele olhou para Maria, que a hora parecia mais distante, como se o peso daquela conversa infundisse uma barreira entre eles. Os gêmeos ainda dormiam, mas a beleza daquela cena se tornava sombria sob a pressão de seus pensamentos. O sorriso que pregara em seus lábios se desfez, e ele sentiu a confusão de emoções inundar seu peito. Como poderia provar que era digno de ser pai? Como ele poderia lutar por algo que nunca entendeu completamente? Está tudo bem? Maria interrompeu seus devaneios, e a preocupação em seus olhos o fez perceber que não poderia se esconder mais. Ele precisava ser honesto, não só consigo, mas com ela também. O advogado. Ele disse que preciso lutar pela guarda dos gêmeos, suas palavras saíram como um sussurro trêmulo. Ele parou, incapaz de continuar. O medo de fracassar era esmagador. Olha, Carlos, ela começou, virando-se para ele, como se estivesse preparando o terreno antes de um grande anúncio. Você está passando por um momento difícil. Mas isso não significa que você não pode transformar isso em algo positivo. A determinação na voz dela o fez sentir um pequeno lampejo de esperança. Como? Ele perguntou, buscando a sabedoria que parecia emanar dela. Como eu posso mudar tudo isso? Sou um pai ausente, e agora, com essa separação? Maria fez uma pausa, olhando nos olhos dele, como se tentasse enxergar alguém por trás da dor. Você pode começar mostrando que se importa. Não é apenas uma questão de ter a guarda, mas ser presente na vida deles. Se você lutar por eles,
será visto como um pai de verdade. Eles precisam de você, Carlos, e você precisa deles. A força em suas palavras o tocou. Ele precisava ser mais do que um simples provedor. A ideia de construir um vínculo com seus filhos era aterrorizante, mas ao mesmo tempo liberadora. Um novo destino estava se apresentando diante dele, e agora ele tinha que decidir a que lado se unir na luta por seus filhos. Carlos sentiu a determinação começar a crescer dentro dele, uma chama que não se extinguiria tão facilmente. E se eu falhar? Questionou, a insegurança ainda presente em sua voz. E se você conseguir? Lembre-se, é para eles que você deve lutar. A única falha verdadeira é não tentar, respondeu Maria, agora mais confiante, como se estivesse armando para esta batalha. À medida que as horas passaram, Carlos absorveu cada conselho dela e sua coragem. Ele percebeu que precisava criar um plano. Assim, começou a imaginar pequenas coisas, passeios no parque, ler histórias antes de dormir, momentos de pura alegria que poderiam ser construídos. A ideia de ser ativo e presente o inspirava. Enquanto os gêmeos começavam a acordar, Carlos tomou coragem. Ele se inclinou sobre eles, olhou nos rostos pequenos e inocentes e sentiu um amor que nunca havia conhecido. Oi, meus pequenos, sussurrou, um sorriso brotando em seus lábios. Vamos ser uma família de verdade. Eu prometo. Mas a vida tinha seus próprios planos. Assim que Carlos se deixava levar por essa corrente de esperança, seu celular apitou novamente. Era uma mensagem, mas não de um número que ele conhecia. O coração disparou enquanto ele abria. As palavras na tela foram como um choque. Precisamos conversar. Há algo que você não sabe sobre a guarda dos seus filhos. Carlos sentiu um frio na espinha, uma sombra de incerteza invadindo o que havia começado a edificar. O que mais ele não sabia? A batalha por seus filhos estava apenas começando, e o que vinha pela frente poderia mudar tudo mais uma vez. Carlos ficou paralisado por um instante, o coração disparado. Tinha a impressão de que a mensagem que acabará de ler desmoronava tudo o que começava a construir. As imagens de um futuro ao lado de seus filhos, momentos de alegrias e risadas, vaporizaram-se em um único pensamento. O que poderia ser tão importante que ele não soubesse? Revoltado e preocupado, decidiu que não poderia manter a curiosidade à distância. Com a mente agitada, digitou uma resposta rápida, pedindo uma explicação urgente. Enquanto aguardava, sentiu a atmosfera ao seu redor mudar. A luz da sala, antes acolhedora, agora parecia opressora. O que poderia ser mais difícil do que a luta pela guarda? Ele se perguntava se essa conversa revelaria uma verdade que mudaria tudo. Os gêmeos, quase completamente acordados, começaram a se mexer e a tagarelar. Carlos deu um sorriso involuntário ao ouvi-los. O som das pequenas vozes alegrava seu coração, mesmo que misturado à ansiedade. Ele gentilmente os puxou para mais perto e, enquanto acariciava seus cabelos macios, sentia que precisava fortalecê-los. Eles eram seu bem mais precioso. Finalmente, seu celular vibrou, interrompendo sua concentração. A mensagem aguardava. Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã. Prometo que vai entender tudo. É sobre a guarda dos gêmeos. Carlos leu e releu a mensagem, tentando processar aquilo. O que poderia fazer alguém querer que ele fosse até seu escritório? A pergunta ficou martelando em sua cabeça. Cada vez mais inquieto, percebeu que precisava de respostas, e rapidamente, antes que a compreensão que estava começando a tomar forma se dissolvesse em incerteza novamente. Maria, ele chamou, voltando-se para ela, que observava com um olhar preocupado. Recebi uma mensagem de alguém sobre a guarda. Não sei o que esperar. Fui chamado para um escritório amanhã. Você precisa ir, respondeu Maria, sua voz firme. Seja o que for, você tem o direito de saber. Não deixe a dúvida controlar essa situação. Carlos suspirou, a preocupação ainda pesando em seu peito. E se isso for algo prejudicial? Eu não posso perder a chance de lutar por eles, Maria. E se essa pessoa tiver algo contra mim? O que fazer? Maria o encarou por um momento, seus olhos transmitindo uma calma que ele precisava. Lembre-se, Carlos. Forte é aquele que enfrenta as suas preocupações.
Não podemos controlar o que outros pensam ou dizem, mas você pode controlar suas reações. Vá lá e busque a verdade, porque é ela que te dará poder. A resposta dela o motivou de novo. Embora o medo tivesse plantado sementes de incerteza, agora havia um impulso crescente em seu interior, a determinação de proteger seus filhos, não importa o que acontecesse. Com um misto de nervosismo e coragem, eles decidiram deixar a conversa fluir sobre o que esperavam do futuro. Carlos começou a compartilhar planos, como criar um diário de memórias para os gêmeos, um lugar onde todas as pequenas aventuras e histórias compartilhadas poderiam ser guardadas. Ele queria construir uma herança emocional para seus filhos, que os lembraria sempre de que ele estava ao lado deles. Porém, novamente foi interrompido por outra mensagem, desta vez vinda de Maria. As palavras que ela escreveu rapidamente pegaram seu total foco. Carlos, preciso te contar algo importante sobre a sua mãe. Isso pode estar ligado a tudo isso. O rosto de Carlos palideceu, um frio atravessando sua espinha. O que ela quis dizer? As complicações pareciam se multiplicar. O que mais ele poderia descobrir que mudaria o curso de sua vida? Agora ele tinha questões e ansiedades contra a qual lutar, mas uma coisa estava clara: sua jornada estava longe de terminar, e novos desafios se aproximavam com um peso inesperado. Carlos acordou antes do sol nascer no dia seguinte. A ansiedade parecia ter tomado o lugar do sono, e agora seu coração pulsava com uma velocidade que ele mal conseguia controlar. Era como se o dia que estava por vir tivesse a capacidade de desenterrar tudo o que ele havia acumulado, seus medos, suas inseguranças, e sobretudo, o amor avassalador que nutria pelos gêmeos. Ele olhou para Maria, que ainda dormia tranquilamente ao seu lado, seu rosto sereno contrastando com o turbilhão que se apossava da mente dele. Decidiu não a acordar, preferindo que as últimas horas de tranquila inocência dos gêmeos permanecessem intocadas. Vestiu-se rapidamente, mantendo em mente que precisava estar preparado para qualquer coisa. Ao olhar pela janela, observou o amanhecer colorido que iluminava lentamente a cidade. Uma luz dourada invadiu o apartamento, trazendo consigo a esperança de que tudo se resolveria. Porém, havia um nó na garganta que não o deixava respirar completamente à vontade. Com um último suspiro profundo, saiu de casa, determinado a enfrentar o que estava por vir. O escritório não ficava longe, mas cada passo parecia um eterno caminho para a incerteza. Ao entrar no prédio, Carlos sentiu seu coração disparar ao lado da recepção. Ele se anunciou e, em poucos minutos, foi chamado para a sala de espera. Cada segundo ali dentro parecia interminável. A sala estava decorada com um ar de formalidade que só aumentava sua inquietação. Quando finalmente entrou no escritório, um homem alto e com um olhar sério o aguardava. Carlos sentiu um frio na barriga. O homem se apresentou como o advogado de sua mãe. No mesmo instante, as palavras de Maria voltaram a ecoar em sua mente. O que poderia estar acontecendo com sua mãe? Por que agora? Por que eles estavam falando sobre isso? Obrigado por vir, Carlos, começou o advogado, a voz tranquila mas firme. Esta conversa é delicada e envolve questões que você nunca soube sobre sua mãe. Uma onda de lembranças tomou conta de Carlos. A imagem de sua mãe sorrindo, o aroma de seus pratos favoritos e as histórias que ele ouvia em noites frias. Contudo, a figura que emergia agora parecia distante, uma estranha enigmática que ele não entendia completamente. Recebi informações de que ela estava envolvida em uma situação financeira complicada, algo que pode afetar diretamente a guarda dos seus filhos, continuou o advogado, a expressão dele mudando para um semblante mais sério. Carlos mal conseguiu processar as palavras. Ela deixou uma carta para você, que pode esclarecê-lo. Carlos pegou a carta da mesa do advogado, suas mãos tremendo enquanto rasgava o envelope. O coração pulsava, a expectativa e o medo colidindo em um turbilhão. Quando o papel se desenrolou, ele leu, palavra por palavra, um novo mundo se abrindo diante de seus olhos. As revelações sobre uma fortuna oculta, segredos familiares e promessas que a mãe de Carlos não pôde cumprir, prometiam mudar tudo. Com a mente ainda girando pela leitura, ele fechou a carta, sentindo um peso nas costas. Como tudo isso se relacionava com a guarda dos gêmeos? Qual era o verdadeiro papel dele neste quebra-cabeça?
A confusão e as novas responsabilidades começavam a se acumular, enquanto novas perguntas invadiam sua mente. Carlos. O advogado interrompeu seus pensamentos. Precisamos agir rápido. Sua mãe queria que você soubesse que a guarda dos gêmeos pode ser afetada por essa nova informação. E tem mais, o que mais poderia ser? O que mais estava oculto? As certezas que ele tinha começaram a desmoronar, e agora a verdade aparecia como algo ainda mais complicado e nebuloso. Enquanto o advogado continuava a falar, Carlos sentiu que a vida, que até então seguia um roteiro claro, agora estava à mercê de uma história muito maior. Mas, antes que pudesse processar tudo completamente, lembrou-se das vozes inocentes dos gêmeos em casa, esperando por ele. Eles precisavam dele. Ele precisava de respostas. Ele olhou nos olhos do advogado e perguntou: então, o que eu realmente preciso fazer? Por quê? Afinal, era isso que ele queria, não só pelas crianças, mas por todas as verdades que estavam prestes a ser reveladas. E na imensidão das incertezas, uma pergunta pairava em sua mente: qual seria o próximo passo nessa relação trêmula entre seu passado, presente, e a guarda dos seus filhos? Carlos sentiu uma mistura de desespero e determinação ao encarar o advogado. Ele precisava agir, mas o que era essa situação instigante que se desenrolava diante dele? A voz do advogado que ressoava ao seu lado parecia agora uma melodia distante. Ele estava paralisado em meio a um turbilhão de pensamentos. A carta em suas mãos não apenas continha palavras, mas o destino de sua família. Carlos, sua mãe mencionou um fundo financeiro acumulado. Os gêmeos podem ter direito a uma herança que modifica tudo o que sabemos até agora. O advogado fez uma pausa, avaliando a reação dele. Carlos sentiu o estômago revirar. O que, em um primeiro momento, parecia uma pequena diferença financeira se tornava uma montanha a ser escalada. O que insisto é que você precisa decidir se deseja seguir em frente com esse processo ou não. Isso pode impactar a guarda deles. E havia um peso nas palavras que explodiu em sua mente como uma bomba. Como ele poderia tomar essa decisão? Carlos assentiu, tentando reunir seus pensamentos. Se eu não fizer algo, o que acontece? Era uma pergunta que, na verdade, estava mais para um grito silencioso. Ele imaginou os gêmeos com o olhar triste se afastando dele. Eles não mereciam isso, não mereciam ser arrastados para as complicações de sua vida. Se você não agir, a administração do fundo pode ser feita sem o seu consentimento. Isso pode resultar em dificuldades para a guarda e até em uma disputa legal, onde outras partes poderão se interessar por isso. Carlos sentiu um frio na espinha. A imagem de sua mãe, sempre tão forte e protetora, se misturou às lembranças dos gêmeos em sua vida. Ele respirou fundo, lembrando das noites que passou acordado, pensando no que fazer por aquela família que tanto amava. Agora, parecia que o destino os empurrava para um caminho inesperado. Certo, eu vou fazer. Como posso começar? Ele não havia esperado por essa resposta, mas é como se uma luz tivesse aceso dentro dele. Era a única escolha que poderia tomar se quisesse preservar a segurança dos gêmeos. Ótimo! Amanhã, precisamos nos reunir com um contador e um especialista em heranças. Quanto mais cedo começarmos, melhor. Carlos acenou, compreendendo que esse era apenas o começo de uma jornada que poderia mudar suas vidas. Assim que saiu do escritório, seu coração pulsava mais uma vez. Mas agora havia uma faísca de esperança no meio da confusão. Ele caminhou de volta parando em um café, o aroma de café fresco preenchendo seu senso. Com um gole, ele se lembrou de como a vida era doce, mesmo em meio ao amargo. Ele passou a tarde pensando nos gêmeos e em como ia compartilhar o que tinha descoberto. Maria os esperava em casa. Eles precisavam saber que a família unida enfrentaria tudo junto. Mas, primeiro, ele precisava entender o que era aquele fundo que sua mãe mencionara. Sentado, Carlos pegou o celular e abriu a carta novamente, relendo cada frase, buscando detalhes e pistas. Por que essa fortuna era escondida? O que mais ele não sabia sobre sua mãe? As perguntas o consumiam e logo ele percebeu que a solução poderia estar nas entrelinhas da carta. Então, uma nova mensagem chegou. Uma notificação que fez seu coração pular.
Era de Maria, indignada e preocupada com algo que havia escutado. Carlos, há algo de errado na nossa vida familiar? Fale comigo. Uma onda de ansiedade tomou conta dele. Como explicar tudo o que estava acontecendo sem parecer um monstruoso acumulador de segredos? Ele se levantou, decidido a não desperdiçar este momento. Precisava ser honesto, mas o que ele diria? Ele olhou para sua imagem no reflexo da loja de roupas e percebeu que, agora, mais do que nunca, ele precisava ser forte. Com a mente turbinada, ele se mobilizou para voltar para casa. Mas antes que conseguir fazer isso, uma sombra passou rápida à sua frente, despertando a desconfiança. Carlos fez uma pausa. Havia algo sinistro no ar, uma sensação de que havia mais a ser revelado. Como se a vida não quisesse que as coisas fossem fáceis, sussurrou para si mesmo, determinado a descobrir o que significava essa nova tensão, enquanto seguia seu caminho de volta para o lar. E agora, a questão pairava na sua mente: quem ou o que estava se escondendo nas sombras de sua nova vida? Carlos acelerou os passos, o olhar fixo à frente e a mente assoberbada por muitas perguntas. A preocupação com os gêmeos misturou-se com uma inquietação crescente diante da sombra que cruzara seu caminho. Quem teria a audácia de espreitá-lo? Ele não podia se dar ao luxo de ignorar nada que ameaçasse a segurança de sua família. Chegou em casa e encontrou Maria à espera, com os braços cruzados e um olhar que dizia tudo. A tensão no ar era palpável. Carlos, o que está acontecendo? Você parece diferente, ela insistiu, a voz de preocupação gravada nas linhas de seu rosto. Maria, precisamos conversar. É sobre a herança que minha mãe deixou. Ele hesitou, procurando pela melhor forma de explicar. As palavras pareciam não vir, eram como se estivessem sendo tragadas para dentro dele. Uma herança? Ela arqueou uma sobrancelha, confusa. Quando você soube disso? O que isso significa para nós? Carlos respirou fundo, decidindo que a honestidade era a única saída. Existem coisas que você não sabe sobre minha mãe e os gêmeos podem ter direito a um fundo. Um fundo que pode trazer complicações, mas que também pode ser a chave para nosso futuro. Maria afastou a cadeira e sentou-se, visivelmente alarmada. Você está parecendo tão desesperado. O que mais está acontecendo? É só a herança ou tem mais? Tem mais, ele admitiu, os olhos pesando sobre ela. O peso da verdade cansou-se em sua respiração. Existem envolvidos nesse fundo que podem não querer que a gente saiba. Meu advogado mencionou que a administração pode ser feita por outra parte se não agirmos rápido. A expressão de Maria mudou, refletindo uma mistura de choque e raiva. Você não pode estar falando sério. E se essa outra parte for alguém perigoso? O que vamos fazer se formos puxados para uma briga legal? Eu não sei, mas não posso deixar isso nos derrubar. Eu não posso deixar que nos separem. A intensidade da voz dele fez Maria se calar. Ele encerrou os olhos, cansado de ser arrastado por uma corrente de incertezas. Carlos, ela parecia um pouco mais calma, a preocupação ainda clara, mas com um toque de empatia. Essa herança pode ser uma luz no fim do túnel, mas devemos ser cuidadosos. Precisamos entender o que está em jogo antes de nos atirarmos nesse mar de complicações. Carlos assentiu, sentindo seu coração agir como um tambor em seu peito. Eu marquei uma reunião com um contador amanhã. Quero que você vá comigo. Precisamos estar juntos nessa. Ao mesmo tempo, uma sensação de alívio começou a brotar dentro dele. Juntos, eles poderiam enfrentar essas tempestades. Mas antes que ele pudesse se perder em um pensamento mais esperançoso, a sombra que havia notado mais cedo voltou à sua mente. E quanto àquela sombra que vi hoje? Carlos questionou, o leve medo pulsando em seu tom. Acho que alguém está nos observando. Sinto que não é só sobre herança, algo mais está em jogo aqui. Maria estremeceu, mas não recuou. Precisamos investigar. Não podemos deixar que o medo nos paralise, ela respondeu, agora determinada. Carlos mal teve tempo de absorver o conforto da proximidade dela quando uma nova mensagem pingou no celular. Era do advogado. Carlos, preciso que você venha aqui o mais rápido possível.
temos que discutir um aspecto crucial sobre a herança. Quem era essa parte que poderia mudar tudo? Ele sentiu o frio na espinha novamente e antes de responder, olhou para Maria. A determinação em seu olhar confirmou que a verdade seria caçada, qualquer que fosse o custo. Então, como num filme, a ansiedade tomou conta de Louis ao pensar que a próxima reunião poderia trazer revelações que ele não estava preparado para enfrentar. O que mais essa história ainda guarda? Pensou, enquanto se dirigiam em direção ao escritório, os corações acelerados por um futuro incerto. Carlos e Maria dirigiam-se ao escritório do advogado. O carro avançava lentamente sob a luz amarelada da cidade. O trânsito, como os seus pensamentos, parecia sem fim. Cada sinal vermelho era como uma pausa nos batimentos acelerados de seus corações. O que poderiam encontrar à frente? As dúvidas perseguiam Carlos, enquanto as palavras do advogado ecoavam em sua mente. Algo crucial. O que seria? Você está bem? Maria quebrou o silêncio, olhando para ele com preocupação. Estou só pensando no que vem a seguir. Essa herança pode mudar tudo, mas e a sombra? O que essa pessoa quer? A voz de Carlos saía mais arrastada do que desejava. Precisamos nos concentrar no que podemos resolver agora, respondeu Maria, esforçando-se para oferecer suporte. Amanhã iremos ao contador e depois podemos investigar essa sombra juntos. Carlos sorriu, buscando coragem no olhar dela. A força dele sempre vinha dela, e ele precisava disso como um farol em meio à escuridão que afinal, parecia ter se instalado em suas vidas. Chegaram ao escritório, um prédio imponente que exalava poder e promessas. Carlos puxou Maria pela mão e os dois entraram, sentindo o ar fresco e o aroma de café que pairava no ambiente. Assim que entraram na sala do advogado, Roberto, um homem de cabelos grisalhos e rosto sério, fez um gesto para que se sentassem. O clima dentro da sala era pesado, o silêncio antes da tempestade. Carlos, Maria, preciso falar com vocês sobre a herança, Roberto começou, observando cada um deles com um olhar profundo que parecia procurar por alguma fraqueza. A situação é mais complicada do que eu pensava. Complicada como? Carlos perguntou, com a voz firme, acreditando que o medo não poderia vencer a determinação. Bom, existem mais herdeiros além de vocês, Roberto revelou, o que causou uma troca de olhares alarmados entre o casal. E eles não estão apenas interessados no fundo. Estão dispostos a ir até o fim para garantir o que é deles. O mundo pareceu girar. Carlos sentiu seu coração disparar. Quem são eles? Vocês têm nomes? Sim, mas a verdade é que, pelo que consegui apurar, eles têm contatos influentes. E isso modifica a regra do jogo. Roberto respirou fundo, como se as palavras pesassem em sua boca. Temos que ser cuidadosos, como você já havia mencionado. A segurança dos gêmeos deve ser nossa prioridade. Maria cerrou os lábios, visivelmente frustrada. E agora, o que vamos fazer? Como vamos proteger nossos filhos? Precisamos de um plano. E, mais importante, de um detetive particular, Carlos respondeu, já se levantando em busca de uma ação. Se eles estão se movendo, temos que nos mover mais rápido ainda. Roberto assentiu, e eles mergulharam em uma discussão frenética sobre estratégias enquanto a tensão na sala aumentava. Um plano lentamente ganhava forma, mas no fundo, Carlos sabia que a verdade ainda era um território desconhecido. Ao saírem do escritório, a sensação de desassossego reinava. Carlos não conseguia afastar a imagem daquela sombra insistente. Algo dentro dele gritava que essa entidade desconhecida não era só uma ameaça à herança. E se a sombra for alguém que conhecemos? Disse, a voz carregada de um medo novo. Maria parou. O que você está dizendo, Carlos? Ele hesitou, a imagem de alguém familiar invadindo sua mente. E se for alguém que já esteve perto de nós? Alguém que tem um motivo para nos vigiar? Os dois se entreolharam, a pulsação acelerada estava de volta, agora misturada com a sensação de que estavam à beira de uma revelação muito maior.
O ar parecia pesado ao redor deles enquanto, juntos, caminhavam para o desconhecido. Carlos não sabia o que estava por vir, mas uma coisa era certa: eles precisariam de tudo, à disposição, para enfrentar o que estava prestes a surgir nas sombras. O que mais poderia ser revelado? Enquanto Carlos e Maria caminhavam, um silêncio inquietante os envolvia. A tensão do encontro com Roberto ainda pairava no ar, como um nevoeiro denso. Cada um imerso em seus próprios pensamentos, as palavras não ditas entre eles se tornaram um peso que se arrastava. Carlos olhava fixo para a calçada, enquanto Maria tentava quebrar o gelo. Vamos para casa, precisamos descansar. Amanhã será um dia longo. Sua voz parecia quase um sussurro, como se não quisesse chamar a atenção daquela sombra. Você tem razão, respondeu Carlos, mas o pensamento daquelas novas diretrizes pesava sobre seus ombros. Era duro encarar a possibilidade de que alguém estivesse planejando algo contra eles, contra os filhos. Essa ideia, como uma punhalada, não lhe deixava paz. O caminho até em casa parecia mais longo do que nunca. Embora o sol estivesse se pondo, a luz na janela da sala parecia uma lembrança distante do que uma vez foi um lar seguro. Chegando, encontraram os gêmeos dormindo tranquilos no berço, inocentes e alheios ao turbilhão de preocupações. A cena trouxe um misto de alívio e dor. Assim que Carlos se aproximou, acariciou levemente as bochechas deles, como se o simples toque pudesse afastar qualquer ameaça. Olha para eles, Maria disse, em voz baixa. Precisamos protegê-los, não podemos deixar que nada chegue até eles. E vamos fazer isso, Carlos respondeu com determinação, mas a incerteza ainda o consumia. Ele se virou e, ao olhar para Maria, viu as mesmas revoltas emocionais refletidas em seu rosto. Ele sabia que o plano que estavam formulando não seria fácil, mas também não desejava que Maria visse o medo que o dominava. Eu vou falar com aquele detetive amanhã, ele decidiu. A verdade era que ele não sabia se essa era a melhor abordagem, mas a urgência de agir parecia a única resposta racional. Ele pode nos ajudar a descobrir quem são essas pessoas e qual é o real interesse delas. Mas e se eles souberem que estamos em movimento? O que acontece se eles forem mais espertos do que nós? A preocupação de Maria era válida e palpável. Carlos podia sentir o peso em seu coração. Precisamos errar o mínimo possível. A voz dele estava mais firme agora, mas por dentro, a tempestade continuava. Precisamos agir com cautela. Se essa sombra for alguém que conhecemos, então talvez possamos usar isso a nosso favor. Vamos pensar como elas agem. Era um movimento arriscado. E se fosse alguém realmente próximo? O receio da traição, da deslealdade, fazia o coração de Carlos acelerar. Contudo, a ideia era ter controle. Ele não podia se permitir ser cercado pelas incertezas. Depois de um jantar simples e rápido, onde as palavras foram quase inexistentes, eles se retiraram para o quarto. Carlos ficou acordado por mais tempo, observando o movimento subtil de Maria enquanto ela tentava encontrar o sono. A luz do abajur projetava sombras que dançavam nas paredes, como se a própria casa estivesse se contorcendo sob a pressão daquelas revelações. Naquela noite, um sonho inquietante invadiu a mente de Carlos. Nela, ele caminhava por um corredor escuro, cercado por pessoas que pareciam conhecidas, mas seus rostos estavam borrados, indistintos. Ele sentia que uma delas o observava de perto, e quando se virou, viu um rosto familiar que o fez despertar em um sobressalto. Sentado na cama, com o coração aos saltos, ele percebeu que havia algo urgentemente comum entre esses rostos. Alguém que ele tinha certeza de ter visto em momentos cruciais de sua vida agora sussurrando entre risos. Amanhã, decidiria confrontar suas suspeitas. Com quem estavam lidando realmente? E quando eles descobririam que eles também estavam a 2 passos dessa resposta? A verdade estava mais perto do que nunca e antes que ele pudesse encontrar a resposta, um novo pensamento lhe atingiu. O que aconteceria se essa sombra revelasse mais do que apenas os segredos de uma herança? Carlos acordou com o sol entrando pela janela, um novo dia começando e a ansiedade ainda pulsando em seu peito. A mensagem da noite anterior e os rostos confusos de seu sonho pesavam em sua mente, como se cada imagem estivesse pedindo para ser compreendida. Ele se levantou devagar, tentando não acordar Maria e indo diretamente até os gêmeos.
Eles estavam tão tranquilos, tão inocentes. O simples ato de olhar para eles fez seu coração se aquecer e, por um momento, ele esqueceu todas as complexidades da vida. Enquanto preparava o café da manhã, sua mente girava em torno dos planos. A reunião com o detetive era uma prioridade, mas como ele poderia garantir a segurança dos meninos? Ele mal tinha tempo para organizar suas ideias quando Maria fez sua aparição, os olhos ainda sonolentos, mas com a determinação que ele já conhecia. Bom dia, amor. Preparado para um dia longo? Ela perguntou, tentando quebrar a tensão que pairava entre eles. Mais do que nunca, respondeu Carlos, com um sorriso que não conseguia esconder a ansiedade. Hoje, nós precisamos descobrir a verdade. Depois de um café da manhã simples, munidos de coragem, seguiram para o encontro com o detetive. O clima dentro do carro era pesado, mas a presença uma da outra trazia uma dose de esperança. Ao chegarem ao escritório do detetive, um homem robusto e de aparência experiente, Carlos sentiu uma onda de confiança. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Carlos, Maria, cumprimentou o detetive, gesticulando para que se sentassem. Recebi informações sobre o que você mencionou. O que precisamos é entender melhor quem são essas pessoas e por que estão interessadas na herança. Conforme ele falava, Carlos sentia os nervos se apertarem. O detetive tinha uma abordagem calma e focada, o que trazia um pouco de alívio. Eu fiz algumas pesquisas e encontrei um nome que parece relacionado aos seus familiares, disse o detetive, abrindo um envelope. Alguém da sua família direta. Essa pessoa pode estar querendo algo mais do que apenas dinheiro. A revelação quase fez Carlos perder a respiração. O medo de traição, de que alguém próximo dele pudesse representar uma ameaça, se tornou palpável. Você pode nos dar mais detalhes? Perguntou Maria, sua voz determinada mesmo diante da tensão. Sim, eu sugiro que fiquem alertas. Existe um histórico de conflitos familiares, e as intenções dessa pessoa precisam ser claras. Pode ser que elas tentem usar de influência ou ameaça, explicou o detetive. Tem a quem recorrer. Se vocês sentirem alguma coisa errada, não hesitem em me chamar. O que eu mais recomendo, no entanto, é que se mantenham a um passo à frente. Carlos e Maria trocavam olhares preocupados. A ideia de ter um traidor próximo fazia seu estômago se revirar. Precisamos proteger os gêmeos a todo custo, Carlos confirmou. Não vamos deixar que nada os atinja. Na saída do escritório, um novo fardo pesava sobre eles, o passado familiar que se entrelaçava com suas vidas de forma inesperada. A sombra que antes era uma simples preocupação agora se tornava uma presença concreta, ameaçando tudo o que eles haviam construído. Enquanto caminhavam de volta para casa, firmem o peso da urgência em seus ombros, Carlos tomou uma decisão. Ele precisava se abrir para os gêmeos, desde cedo, e dar a eles um senso de segurança. Assim que chegaram, ele se virou para Maria. Vamos levar os meninos para o parque? Precisamos ter um dia tranquilo, algo que eles possam lembrar como feliz, disse Carlos, decidindo que a alegria e o amor que podiam oferecer precisavam brilhar mais do que as ameaças que os rodeavam. Ótima ideia! Eles adoram brincar ao ar livre, concordou Maria, suas preocupações temporariamente relegadas ao fundo de suas mentes. No parque, cada sorriso e risada dos gêmeos parecia curar um pouco das inseguranças que os acompanhavam. A liberdade e inocência deles trazia uma luz tranquila ao coração atormentado de Carlos. Ele percebeu que precisava lutar não apenas pela herança, mas pelos momentos que poderiam criar juntos, criando memórias que iriam muito além das sombras. À medida que o dia avançava, Carlos e Maria se tornaram um time, fortificando um ao outro, prometendo enfrentar qualquer coisa juntos. O tempo no parque se transformou em um oásis de esperança e alegria. No final da tarde, ao voltarem para casa, Carlos olhou para Maria e sentiu a necessidade de se abrir ainda mais. Maria, não posso fazer isso sozinho. Você é parte de tudo isso e confio em você. Nós vamos superar. Ela sorriu, um brilho de compreensão nos olhos. Estamos juntos, Carlos. Não temos como desistir. E assim, com a determinação firme e o amor ressoando em seus corações, eles voltaram para casa decisos a enfrentar qualquer desafio que estava por vir. Com os gêmeos em mente,
Cada passo dado era um passo em direção a uma nova vida, apesar das sombras que se aproximavam. Ponto e agora, chacoalhando a ansiedade. Carlos entendeu que o verdadeiro amor e proteção eram mais poderosos do que qualquer segredo que pudesse ameaçar a paz de sua família. Ligando essas experiências à sua luta pessoal, uma nova história estava em desenvolvimento, e ele estava pronto para escrevê-la. Carlos olhou para os gêmeos adormecidos, seus rostos suaves e angelicais, e decidiu que, acontecesse o que fosse, ele os protegeria até o fim. Eles eram a luz na escuridão, e agora a luta por eles se tornaria sua maior motivação. Essa noite, enquanto todos se acomodavam, ele reuniu coragem, com um coração cheio de esperança, sussurrou: "Nós vamos ficar bem, eu prometo." E naquela pequena frase, ele finalmente sentiu o peso das sombras começar a se dissipar. E, com novos desafios à frente, Carlos sabia que não faria mais essa jornada sozinho. Na luta pela guarda dos filhos e pela verdade sobre sua família, suas transformações estavam apenas começando. Agora, querido leitor, se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e valorizar esse trabalho. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.